Olá, meus prezados alunos, retornando aqui às nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos corrigir a atividade sobre expressões algébricas, certo? Então vamos responder aí essa atividade e acompanhar a aula aí. Pois bem, aqui para resolver essa atividade é muito simples. Está perguntando aqui quais são as variáveis em cada expressão. Nas aulas anteriores, nos vídeos que foram passados, foi explicado o que significa variáveis, que são letras. Variáveis são letras, tá? Então, numa expressão algébrica, tem números e letras. Esse número aqui está representando a quantidade de letras que tem nesta expressão. Tem 2y. No entanto, aqui está pedindo somente quais são as variáveis. No caso, quais são as letras. Bem simples. Numa expressão algébrica, as letras são chamadas de variáveis. E os números, vou anotar aqui para vocês. Números são chamados de coeficientes, tá? Então, letras são chamadas variáveis ou incógnitas e os números são chamados de coeficientes. Numa expressão dessa aqui, por exemplo, nós temos os coeficientes e as variáveis. E veja bem, foi trabalhado também que as variáveis, que são chamadas de incógnitas, elas representam também números. Ela é um número. Por exemplo, vou colocar aqui, x mais 2 é igual a 4. Olha, este x, esta variável, esta incógnita, está representando um número. Que este número somado com este outro número aqui dá 4. Para saber, então, qual é o valor deste número, que a gente não sabe, é só saber qual é o número que eu somado com 2 dá 4. Olha, aqui dá para entender que é o 2. Então, este x aqui está representando o número 2. 2 mais 2, 4. Outro exemplo aqui, x mais 1 é igual a 4. Agora, o x não vale mais 2, porque se eu somar 2 mais 1 vai dar 3. Aqui está dando 4. Então, qual é o valor de x? Se aqui eu tenho 1 mais outro número, qual é o número que eu somando x1 vai dar 4? É o 3, não é? Então, aqui é 3 mais 1. Esse aqui está representando o número 3. Ele é uma variável, ela tem uma variação, ela muda de valor dependendo da expressão, tá bom? Então aqui, para responder isso aqui, é só para saber o que é variável. Então o que é variável aqui? O que é a letra aqui? O y, né? Então a resposta dessa aqui é apenas a letra y. E aqui, nessa expressão, quem é variável? Apenas a letra. Qual é a letra? X. E aqui, eu tenho quem? Eu tenho x, tenho y. Embora repete, basta fazer uma vez. Eu tenho x e também tenho y. Então as variáveis são x e y. E nessa aqui, eu tenho o quê? Olha aí, ó, duas letras, não? X e z. Eu tenho x e z. Pronto. As respostas, vamos para a próxima questão. Bom, nesta questão aqui, está pedindo para você transformar essas informações aqui em linguagem usual de expressões algébricas. Então, o que está dizendo aqui? Olha, o triplo de um número. O que é triplo? Na matemática, triplo é 3 vezes. 3 vezes. Esse pontinho aqui está indicando vezes. 3 vezes um número. Como eu não sei que número é esse número eu vou chamá-lo de x. Pode ser qualquer letra, tá? Variável pode ser qualquer letra. A gente costuma usar o x. E esse 3 vezes x é a mesma coisa que 3x, tá? Basta dizer assim, ó. Então, triplo 3 vezes. E um número qualquer, que é representado por uma letra, é uma incógnita, que eu não sei o que, é uma variável, eu posso usar o x. Podem usar também qualquer outra letra. Então, 3x. A metade de um número mais 3. O que é metade? A gente entende que metade é alguma coisa dividido por 2. Metade é alguma coisa dividida no meio. O meio é dividido em duas partes. A metade de uma laranja
é a laranja dividida no meio, né? A laranja dividida em duas partes. Aqui está dizendo que é a metade de um número. Eu não sei que número é esse, eu posso representar por x, ou qualquer letra. Metade de um número, é ele dividido por 2, x dividido por 2. Mas ainda está dizendo aí, ó, mais 3, é só colocar, ó, mais 3. Pronto, a metade de um número, mais 3 é isso aqui, ó, x dividido por 2, mais 3. Pegar essa número 4, essa letra C, botar bem aqui na frente. O quadrado de um número menos 4. Ó, quadrado é um número elevado ao 2. Então, o número, quem é? X. Eu não sei qual é o número, posso usar x. Quadrado é assim, ó. X é o quadrado. O quadrado de um número é esse número elevado ao quadrado. Aí está dizendo aqui, ó, menos 4. Então, menos 4 é só colocar ó, menos 4. Então, o quadrado de um número qualquer, eu represento por letra, viu? O número que eu não conheço, eu represento por letra. O quadrado de um número qualquer, menos 4, é a leitura que está dizendo aqui. E a letra D? Vou pegar a letra D, vou responder a letra D bem aqui. A terça parte de um número, mais o dobro desse número. Ó, terça parte é qualquer coisa dividido por 3. Esse tracinho aqui é uma divisão. Já disse para vocês que na fração, por exemplo, ó, é uma divisão isso aqui, ó, 3 quartos é 3 dividido por 4. Então, a terça parte é alguma coisa dividido por 3. Aí está dizendo que a terça parte de um número, esse número aqui, eu vou usar x. Então, ó, x, a terça parte de um número, mais o dobro desse número. Olha, mais o dobro. O que é dobro? Dobro são duas vezes. Então, mais duas vezes o número, que é o número x. Duas vezes x. Então, a terça parte de um número mais o dobro desse número. X sobre 3 mais 2x. Essa é a resposta da letra D. E assim é a letra E. Vamos para botar bem na frente. Vem para cá. Ó, 5 menos um número. Olha aí, 5 menos um número. Como eu não sei que número é esse, eu vou representar por x, que poderia também ser outra letra. Estou usando aqui o x, mas você pode usar qualquer letra. O dobro de um número mais 7. Vou botar para aqui na frente. O dobro de um número. O dobro é duas vezes o número. Está vendo aí? Ó, o dobro de um número mais. Qual é o sinal de mais? Ó, mais quem? 7. Está aí a resposta. E aqui, ó, um número dividido por 4. É pegar o número e dividir por 4. Quando falar em número, você representa ele por uma letra, que pode ser Y, pode ser Z, pode ser qualquer letra. Tá bom? E aí é só acompanhar o que está dando a leitura. Um número dividido por 4 é um número dividido por 4. Aí, professor, mas não é número? Sim, esse número que eu coloquei letra é um número desconhecido. Por isso que a gente usa uma letra. É desconhecido, é uma incógnita. Eu uso uma letra. Tá certo? Então vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, esse problema diz: Mônica e o pai estão brincando de perguntas e respostas. As regras são as seguintes: quem acertar ganha 10 pontos. Quem errar perde 3 pontos. Mônica teve x acertos e y erros. Qual a expressão algébrica que indica os pontos obtidos por ela? Está dizendo que se acertar ganhar 10 pontos, ela teve x acertos. Está aí, então, se ela teve x acertos, está aí 10x. E está dizendo também que se errar, perde 3 pontos. Mas aí ela também teve y erros. Então, quando perde, é negativo. Perde, tira 3y. Ela acertou 10 e errou 3. E os acertos são representados por x. E os erros são representados por y. Está aí uma expressão algébrica que forma este probleminha. Tá? E vamos para a próxima. Nessa questão, está dizendo o seguinte: qual a expressão algébrica indica o número de dias em um período formado por x semanas completas, ó, x semanas completas, mais 3 dias. Ó, a gente já sabe que é mais 3 dias. E nós estamos querendo saber a quantidade de semanas, que vai indicar semanas. Quanto dia tem uma semana? 7. Então são 7 semanas completas
mais 3 dias. Certo? 7 semanas completas, x semanas completas. Por que 7? Porque uma semana tem 7 dias, então são 7 vezes x mais 3, porque são 3 dias. E aqui indica a quantidade de semanas. E aí, como eu sei que uma semana tem 7 dias, eu vou multiplicar 7 vezes x mais 3. Então a expressão que representa isso aqui é esta aí. Vamos para a próxima. Questão 8. Considere que n representa um número natural. Indique, por meio de expressões algébricas, essas alternativas aqui, a soma do triplo desse número com 7. Quem é o número? N. A soma do triplo dele mais 7. Soma é mais. Já está dizendo que é mais 7. Então é a soma desse número com 7. Então é mais 7. É a soma do número, mas é a soma do triplo. Como é a soma do triplo? Triplo é 3 vezes o número. Quem é o número que nós estamos falando aqui? Ó, n. 3 vezes o n mais 7. Ou seja, a soma do triplo desse número com 7. 3n mais 7. Essa outra aqui, 40% desse número. 40% de n. 0,40, que representa 40% desse número. 40 vezes n. Ou pode ser assim também, ó. Pode ser, por exemplo, aí, ó, 40% vezes n. Tudo é representado. Se eu simplificar isso aqui, ó, vamos tirar um zero aqui, vou tirar outro zero aqui. Vamos para frente aqui, ó. Esse mesmo número aqui, 40% de n, pode ser assim, ó. Vamos dividindo 4 dividido por 2, dá 2. Aí, esse dividido por 2 dá 5. Aí é 2/5 vezes n. Pode ser escrito também assim, ó. 2n dividido por 5. Certo? Eu vou repetir para você entender. Vamos lá. 40%, isso aqui é escrito 40%, isso aqui é um escrito de 40%, de n, 40% vezes n, então é 0,40 vezes n. Ou 40, vou até repetir aqui, 40 por 100, ou 40% vezes n. E isso aqui foi, eu simplifiquei e coloquei aqui, ó, eu simplifiquei e botei para cá. Isso aqui é a mesma coisa disso, ó, 2/5 vezes n. Porque aqui está simplificado. E isso aqui pode ser escrito também dessa forma. Tudo é a mesma coisa. Está representando 40% do número em forma algébrica, de acordo com o que está pedindo aqui, ó, tá? Agora aqui, o sucessor desse número. Sucessor é sempre o número que está na frente do outro. Por exemplo, do lado direito, quem é o sucessor de 1? É o 2. Quem é o de 2? É o 3. Quem é o de 3? É o 4. Quem é o de 4? É o 5. Sucessor. Se fosse antecessor, era para trás. Aí é o sucessor desse número. Agora preste atenção. Sucessor é sempre, ó, 2 mais 1. Quanto é mais 2 mais 1? 3. Esse aqui, quem é o sucessor de 3? É o 4. Então é a mesma coisa que 3 mais 1? É ou não é? É sim. E o de 4, quem é? 4 mais 1. Não é assim? O sucessor de 4 é o 4 mais 1, porque 4 mais 1 é 5. Então, aqui, nesse número aqui, como eu não sei quanto vale o número, eu vou dizer que o número é n, não é ele? Ele aqui, ó, n. E o sucessor dele é n mais 1. Por quê? Porque eu não sei que número é esse. Se eu soubesse, eu botaria o valor direto. Então, vai ser esse número mais 1. Se o n fosse 8, seria 8 mais 1. Aí o sucessor de 8 seria 9. Então, o sucessor desse número aqui, ó, é ele mais 1. É sempre ele mais 1. É o sucessor. Se fosse antecessor, seria n menos 1. Agora, o dobro da diferença, preste atenção, é o dobro, 2 vezes, né? 2 vezes o número, dobro da diferença entre esse número aqui, ó, e 9. Primeiro, vou botar ele para cá. Olha só, a diferença do número n9 é assim, ó. Tá aí, ó, n menos 9, não é diferença, diferença é menos, diferença é o resultado da subtração. Então, ó, é representado pelo sinalzinho de menos. Então, a diferença é isso. Só que está pedindo o dobro dessa diferença, o dobro da diferença entre o número e o 9.
Então, se é o dobro, é duas vezes esse número aqui, ó. Então está aí respondido. 2 vezes n menos 9, é duas vezes a diferença entre o número e 9. Então é representado dessa forma. A letra E, a metade do número diminuído de 11. A metade do número, vou botar bem para cá, ó. A metade, já sabemos que metade é o número dividido por 2. Se está dizendo que a metade desse número, diminuída de 11, diminuída de 11, está aí. Representei a expressão aí. N sobre 2 menos 11. E a última, a soma de 8 com 2/3 desse número. De que número nós estamos falando? Desse aqui. Então é a soma, vou botar bem aqui embaixo, ó. Já está dizendo que é a soma. Soma é isso aqui. A soma de 8 mais quem? Mais 2/3 do número. Então é 2/3 de n. Pode ser escrito assim, ou pode ser escrito assim também, ó. 8 mais... Viu? Pode ser assim também. É a soma de 8 mais 2/3 de n. Desse jeito ou desse jeito. Se não entendeu, revise os assuntos sobre expressões algébricas, porque nas próximas aulas nós vamos ter mais e mais sobre isso. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!